Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Débora, sou graduanda do curso de Engenharia Florestal, nono semestre, participo do laboratório do LabMAF e do diretório acadêmico e também da comissão organizadora desse evento. Dentro de instantes a gente vai estar iniciando, vou esperar mais uns 5 minutos, mas eu já agradeço a participação de todos vocês e convido para estarem participando, né, do nosso próximo ciclo, que vai ocorrer agora no mês de julho. Não deixem de participar. O link da inscrição vai ficar disponível na bio do LabMAF e do diretório acadêmico. E eu também já gostaria de pedir desculpa caso vocês ouçam algum latido de cachorro. Na minha rua tem centenas de doguinhos, e em algum momento, provavelmente, vocês possam escutar um pouco mais alto o som deles, tá? Então, pessoal, acho que já pode dar início ao evento. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos vocês nessa manhã. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse ciclo, mas lembrem que tem o próximo. Entre hoje e amanhã, a gente vai estar já disponibilizando informações acerca do terceiro ciclo que vai ocorrer. Então, se inscrevam e participem, que ainda tem bastante coisa boa vindo, bastante novidade da área florestal para vocês. Bom, hoje nós convidamos a Yancy Dandara dos Santos Brasil para estar apresentando a palestra intitulada Novas Tecnologias no Mapeamento da Amazônia. A Yancy é engenheira florestal formada pela UFRA, mestre em engenharia florestal pela UFPR e atualmente doutoranda em engenharia florestal pela UFPR, na linha de pesquisa em manejo florestal. Ela também tem experiência na área de geociências e mapeamento da floresta amazônica. Yancy, seja muito bem-vinda nessa manhã, eu agradeço a sua participação. E antes de iniciar, eu gostaria de lembrar para todo mundo manter as câmeras e o microfone desligados, e as perguntas podem ser feitas pelo chat ou pelo grupo do WhatsApp, e que a gente vai estar passando para ir assim no final da palestra dela. Tá bem? Podem serem realizadas no meio do evento ou ao final, mas somente no final a gente vai estar passando para ela responder. Dandara, seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade, qualquer coisa, nós estamos aqui. O seu áudio está desligado, Dandara. Desculpa. Um prazer, primeiramente, né, participar dessa palestra, apresentar esse tema, assim, que eu gosto, né, tipo, eu vou fazer primeiro, você fez uma apresentação, né, mas eu inicialmente gostaria de agradecer a todo mundo por estar presente aqui, né, para assistir a palestra, né, e falar um pouquinho da minha formação, você já falou, né, eu trabalho com essa parte de monitoramento remoto desde a minha graduação no Pará, eu sou paraense, me formei na UFRA, e agora moro em Curitiba, né, fazendo doutorado aqui na UFPR. Então, eu me formei, tipo, fui monitora durante muito tempo na UFRA. Quando eu saí, fui trabalhar no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele tem um centro regional em Belém. Eu fui trabalhar por um tempo lá e depois vim fazer o mestrado aqui em Curitiba. E nisso continuei trabalhando nessa área, principalmente na área de mapeamento da floresta, e na região amazônica continuei, que eu diria que é a minha paixão, assim, onde eu gosto de desenvolver minha pesquisa. E vamos começar, né? Eu vou tentar compartilhar aqui. A palestra se denomina Novas Tecnologias no Mapeamento da Amazônia. Como eu falei, eu sou mestra, né? E meu nome é Cidandara. Bom, antes de começar, eu acho que é bom dar uma visualizada do que seria a Amazônia, a proporção do que é o bioma amazônico. Aqui temos um mapa que mostra mais ou menos a proporção do bioma amazônico na América do Sul. O bioma amazônico ele abrange cerca de 9 estados da América do Sul, sendo que o estado que tem a maior proporção do bioma amazônico é o Brasil. Você pode visualizar no mapa. E dentro do Brasil mesmo, aqui, digamos, a Amazônia Legal, que está inserida no Brasil, ela tem ela abrange grande parte do nosso país, tendo oito estados dentro dela, né?
ao Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, todos esses estados abrangem o bioma amazônico. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, né? Tipo, não sei se todos têm um certo conhecimento da área de sensoramento remoto, então antes de começar mesmo, assim, eu vou fazer uma breve introdução de alguns termos e para vocês entenderem melhor o que eu vou falar posteriormente. Bom, primeiramente eu vou definir o que seria sensoramento remoto. É a tecnologia que permite obter imagens e outros produtos da superfície terrestre remotamente. Então você não vai ter contato entre os objetos que tem na superfície terrestre e o sensor que vai captar. O que ele capta? A energia refletida e emitida pelos alvos na superfície terrestre e disso extrair informações. Isso é basicamente sensoramento remoto. E existem dois tipos de sensores remotos para a captação dessa energia. O sensor passivo, né, que ele capta a energia eletromagnética que é refletida ou emitida pelos alvos e tem como fonte de luz o Sol. Os maiores exemplos, digamos assim, de sensores passivos são que são transportados por satélites. Eles estão sempre a bordo de satélites. E os sensores ativos, né, que eles emitem sua própria energia e refletem a energia refletida ou retroespalhada por aquele alvo. E os maiores exemplos, digamos que é o radar, que trabalha na região do micro-ondas, e o LiDAR, que trabalha na região do infravermelho. Os sensores, eles têm 4 resoluções. Essas 4, e tem outras características também, mas essas 4 resoluções são, digamos, o que define a gente escolher um certo sensor para você realizar seu estudo, seu mapeamento. Então, eu vou falar um pouquinho dessas resoluções. A primeira seria a resolução espacial, né? A resolução espacial é a capacidade de sensores possuir e discriminar objetos na superfície. Então, o exemplo na imagem ao lado. Aqui, nós temos objetos de uma imagem, uma mesma área, só que com resoluções espaciais diferentes. Na primeira imagem, a imagem vai ter uma resolução espacial de 0,5 metro. Já na última imagem, tem uma resolução espacial de 80 metros. Então, você pode perceber, nesse 0,5 metro assim, do solo, você pode detectar, por exemplo, um carro, pode detectar a copas das árvores. Então, tipo, consegue distinguir melhor aqueles alvos, discriminar melhor os objetos que tem no solo. Quando você vai para uma resolução maior, como de 80 metros, o que tem naquele pixel de 80 metros é uma média dos alvos que tem naquela área. Então, você consegue ter uma resposta espectral daquela área, mas você não consegue discriminar tão bem, assim, não consegue discriminar os objetos tão bem como seria na primeira imagem, que eu diria que é uma alta resolução espacial. Quanto menor o tamanho do pixel seria o que compõe a matriz, uma imagem, ela é uma matriz de pixels. Então, o pixel é o que compõe aquela matriz, e quanto menor aquele pixel, menor 0,5 metros, 1 metro, maior sua resolução espacial, e quanto menor, ou quanto maior, tipo 80 metros, a resolução espacial já é menor. Aqui é uma outra resolução temporal. Um satélite, por exemplo, para ele revisar aquela área ser captada uma imagem naquela área, demanda um certo tempo. Alguns satélites, como os satélites meteorológicos, eles demoram cerca de um dia, algumas horas, para poder revisar, ter imagem naquela mesma hora. Outros satélites, como o Landsat, mas digamos mais conhecido, demora cerca de 16 dias. E a resolução radiométrica. Bom, o pixel que compõe a imagem,
ele pode ter diversos, ele tem uma quantificação digital de níveis de cinza, que é dado por bits. Você pode perceber que na imagem que tem um bits, você só tem dois níveis de cinza, preto e branco. Então, esses dois níveis de cinza, você não consegue muito distinguir as coisas. Mas já quando você tem 11 bits, que tem 2048 níveis de cinza, você já consegue, naquele meio que está aqui no primeiro imagem, que só tem dois níveis de cinza, preto e branco, você consegue perceber uma diferenciação, por exemplo, da vegetação. A vegetação, aqui você percebe, aqui tem um gramado, aqui tem uma árvore, uma copa de uma árvore, então fica mais perceptível a diferenciação pelos níveis de cinza. São mais de 2.000 níveis de cinza para você diferenciar tipos de construções, diferentemente de dois níveis de cinza, preto e branco. É uma distinção maior. E também a resolução espectral, que o sensoramento remoto, ele trabalha basicamente na luz visível, que é a que a gente enxerga os nossos olhos, o que a gente enxerga é a luz visível, o infravermelho, que já não é perceptível nos nossos olhos, mas os sensores percebem e capturam muitas análises a partir dela, e a micro-ondas. Basicamente, o sensoramento remoto trabalha nessas três áreas. E as bandas, desculpe, os sensores, eles têm diversas bandas. O que seriam as bandas? As bandas seriam umas faixas que estão nessa largura. Essas faixas, quanto maior o número de faixas, né, que estão no espectro eletromagnético, e quanto mais estreitas essas faixas, maior é a sua resolução espectral de um sensor. Aqui eu posso dizer mais ou menos o comportamento de alguns alvos a partir do seu espectro. Por exemplo, a água é um alvo que ele trabalha basicamente na região do visível. A vegetação ela tem uma reflectância muito boa no infravermelho próximo. E o solo, você pode perceber que tem uma diferença muito grande na reflectância entre solos argilosos e arenosos. Então, é uma coisa que se diferencia muito. Bom, como são adquiridos esses dados? Aquisição desses dados? Por sensores remotos. Inicialmente, o sensoramento remoto iniciou basicamente com fotografias aéreas, que eram limitadas à região do visível. Essas fotografias aéreas eram obtidas transportadas em diversas coisas, digamos assim, até em pombos, antigamente. Antigamente, essas câmeras que fotografavam e registravam fotografias aéreas já chegaram a serem transportadas em pombos, em aeronaves, em balões, para poder obter aquelas imagens, por exemplo, das cidades, entendeu? E ter uma fotografia aérea daquela determinada cidade. Posteriormente, depois da década de 70, que foi surgindo os satélites de monitoramento. E eu diria que o maior avanço do sensoramento remoto se deu pelo uso militar, principalmente na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, onde surgiu o infravermelho, o radar, as imagens de alta resolução espacial, e, posteriormente, os satélites. Bom, aqui vamos dizer a maior missão que a gente tem hoje de satélite de monitoramento do meio ambiente, que é o Landsat. O Landsat ele foi lançado na década de 70 e perpetua até hoje. Hoje estamos no Landsat 8. Na época de 70, o Landsat 1 ele tinha cerca de 80 metros de resolução, e hoje o Landsat chega até 15 metros de resolução. Então, uma evolução muito grande, que teve de lá para cá o desenvolvimento desse satélite e outras características que melhoraram. A resolução espectral melhorou bastante, resolução radiométrica, tudo. Outro sensor muito utilizado para o mapeamento é o MODES.
O MODIS, ele é um sensor que ele tem uma baixa resolução espacial. Ele tem cerca de 250 metros a 1.000 metros de resolução espacial, só que ele tem uma alta revisa. Chega de 2 em 2 metros, 2 em 2 dias ele captura uma região, uma mesma região, e ele foi lançado em 99. Ele por muito tempo foi muito utilizado para o mapeamento global e o mapeamento da Amazônia. E até hoje eu diria que ele é utilizado, você vai perceber futuramente nas apresentações que alguns projetos utilizam ele pela sua revisa, que é bem coisa. Então, ele é um bom, pelos seus 250 metros de resolução espacial, a sua revisa, ele é bom, assim, para fiscalização. Outro é o programa CBERS, que é um programa que já é uma associação entre o Brasil e a China. Ele foi lançado primeiro em 99 e está até hoje. Foi lançado cerca de 6 satélites até hoje. E os seus sensores vão de 2 metros a 260 metros. Outro que também já é muito utilizado para o mapeamento da região de todos os trabalhos, assim, é o HAPDAI. É uma junção de 5 microsatélites, que pode dizer que é digamos assim, é uma evolução muito grande, porque ele é um satélite que chega até 5 metros de resolução espacial, só que por os seus 5 microsatélites, ele consegue fazer uma revisa diária daquela mesma área. Então, você diariamente tem imagem de 5 metros de resolução. Um tempo atrás, ele foi disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Algumas imagens RapidEye, e eu já até utilizei alguns trabalhos, é uma imagem bem boa. Aqui também, digamos assim, que a RapidEye surgiu com a Red Edge, que é uma banda espectral que trabalha principalmente na região do vermelho. Então, essa banda é uma banda bem estreita, que ela detecta muito bem os estresses hídricos que tem na vegetação. Então, quando a vegetação tem alguma modificação naquela vegetação, essa região dessa banda, ela detecta muito bem. E vamos finalizar com o Sentinel, que é outro satélite, principalmente agora está sendo bem utilizado, que ele tem diversas bandas, inclusive tem cerca de 4 bandas na região do Red Edge para detectar essa variação da vegetação, e pode chegar a uma resolução de 10 metros. E vamos nos VANTs. O VANTs são veículos aéreos transportados. Eles obtêm imagens de alta resolução espacial. Normalmente se trabalha com ele em áreas pequenas, áreas de agricultura, área plantio, se trabalha com os VANTs, e eles podem transportar diversos sensores. Por exemplo, aqui, um dos VANTs mais conhecidos e mais popularizados que existe é o drone. Né? O drone, eu diria assim, se popularizou bem, com isso dá para se fazer muita coisa, porque aquela parada dele tem uma imagem RGB da região do visível, e com essa imagem dá para detectar bastante coisa. Outro que eu tive o prazer de conhecer ano passado, veio um pesquisador dos Estados Unidos, né, visitar a UFPR, e ele apresentou para a gente o Matrix 600, que é um VANT que, transportado nele, tem um sensor LiDAR, né? Tem um sensor LiDAR e tem um sensor hiperespectral, que ele não trabalha apenas em umas faixas do espectro eletromagnético, ele trabalha em todo o espectro eletromagnético. A gente dá um comportamento espectral daquele alvo em todo o espectro eletromagnético. E também tinha uma banda RGB. Então, ele é magnífico. Claro que o pesquisador, só ele mexia, né, no aparelho, mas ele veio aqui fazer uns mapeamentos da nossa região, né, e foi muito interessante. Ele explicava, foi bem interessante conhecer e ver a capacidade que essa máquina tem, né.
E seria uma das maiores avanços tecnológicos hoje em dia na parte florestal seria os sliders. Os sliders são feixes de laser da região do infravermelho próximo, e eles são capazes de modelar a superfície terrestre tridimensionalmente. Então, ele vai te dar uma imagem 3D daquela superfície terrestre. Ele joga pulsos desses feixes de laser, e nisso ele adquire uma imagem 3D dessa superfície. Como nessa imagem ao lado, você pode observar que você já consegue identificar as copas, as variações, o tamanho das alturas das copas, as áreas construídas e tudo mais, a partir da imagem LiDAR. Aqui eu vou exemplificar mais ou menos. Aqui a gente tem uma imagem Landsat 5, RapidEye e LiDAR. Você pode observar aqui com aumento da resolução de Landsat e a RapidEye, você consegue já perceber as linhas na vegetação, onde estão os pátios. Aqui é uma área de uma UPA recém-explorada, lá na Amazônia. Como por exemplo, a Amazônia tem muita exploração de madeira, sustentável e predatória, né? E aqui é um exemplo de uma uva de exploração, de uma UPA, né? Que é uma unidade para explorar anualmente, que foi recém-explorada, e foi recém-extraída a madeira dessa área. Então, aqui, observa que na Landsat você já não consegue perceber tanto essas linhas e tudo, mas na imagem LiDAR, você já consegue verificar muito bem os pátios, muito bem as linhas de arraste dessa exploração, consegue ter todos esses detalhamentos dessa área pós-exploração. E aqui é um outro exemplo, né? Aqui eu tenho duas imagens LiDAR, uma tirada em 2011 e uma tirada em 2013. Essa tirada em 2011 foi após a exploração madeireira dessa área, que é uma exploração na Floresta Nacional de Jamari. Você pode perceber que em 2011... deixa eu explicar primeiramente, né? Essa parte em azul seria basicamente o solo, as áreas mais baixas que o LiDAR detectou. E essas áreas em vermelho seriam as copas das árvores mais altas, então é pela altura. Então, essa parte azul seria basicamente o solo, digamos assim, ou uma vegetação bem baixa. Você consegue perceber que em 2 anos, a imagem LiDAR detectou, onde está demarcado aqui, que já tem uma recuperação dessa vegetação, já tem uma certa altura e uma recuperação dessa vegetação após a exploração, após 2 anos. Isso é muito facilmente detectado pelo LiDAR, por essa imagem tridimensional que o LiDAR nos fornece, que, digamos assim, é uma maneira mais difícil de detectar com outras imagens normais, assim, até imagens de drones, é mais complicado, mas o LiDAR consegue perceber porque ele faz uma análise de toda essa estrutura florestal, então ele te dá altura, ele consegue penetrar a vegetação e ver que tamanho está a partir daquele solo, então ele é bem, digamos assim, acho que o que vem de novo, assim, para a gente utilizar. Bom, sensoramento remoto tem diversos softwares, são N softwares, não são só esses que estão visualizados aí, mas, tipo, entre os mais famosos são o ArcGIS, o QGIS. Hoje em dia estamos utilizando muito o R para processamento dos dados, e utilizando muito outros específicos, a Colonition, que faz classificações orientadas a objetos, a Fragstat, que trabalha com métricas de paisagem. E vou apresentar alguns projetos de mapeamento da Amazônia e seus desenvolvimentos. A Amazônia é uma região que é mapeada desde 88. Desde 1988, se realiza o mapeamento da Amazônia por meio do PLODES. O PLODES, ele é um monitoramento de mapeamento da floresta amazônica brasileira, onde ele monitora o corte raso da Amazônia. Então, onde tem corte raso na vegetação da floresta amazônica, ela é mapeada pelo PLODES.
É um mapeamento que se utiliza da imagem Landsat de 30 metros. Hoje em dia estão utilizando também a imagem CIBRAS para esse mapeamento do satélite CIBRAS. De 1988 a 2002, digamos que o PLOTS ele ainda era analógico. Ele era um mapeamento feito à mão, digamos assim. Por isso, até sua área mínima mapeada, 6,25, que era tipo o tamanho do lápis, assim, mínima. Então, e depois ele era digitalizado para o cálculo de área. Então, ele era mapeado numa imagem com escala de 1 para 250. E era feita uma interpretação visual. Digamos assim, essa interpretação visual ainda é feita até hoje, mas de uma forma mais sofisticada e mais rápida, a partir do PLOT digital. Primeiro utilizando o Spring, né? O Spring foi o primeiro software, um software criado pelo INPE. Ele chegou um tempo o PLOT ser mapeado no Spring, e depois um software especificamente para ele, especificamente para o mapeamento, que é o Terra Amazon. Ele é um software muito bom, principalmente para você fazer esse mapeamento visual, onde você pode programar todo o teu mapeamento, fazer a programação todinha, e pode se juntar a equipe toda de mapeamento, ela se junta e mapeia a imagem, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, uma rede de mapeamento, digamos assim, ele monta. Aqui é a interface do software. Aqui é onde você pode adquirir os dados do PLOTS, né? Aqui tem até um gráfico, digamos assim, das taxas de desmatamento na Amazônia de 88 até o ano atual, 2019. E aqui o último mapeamento que houve do PLOTS, que foi em 2019. Pode perceber o avanço muito grande, essa área amarela aqui já é a área já desmatada na Amazônia. Outro projeto que mapeia a região é o DETE. O DETE ele faz o levantamento rápido de alerta de evidências de alteração na cobertura florestal. Então, se aquela cobertura florestal teve alguma alteração, o DETE ele detecta, ele faz essa observação diariamente e envia ao IBAMA. E foi um projeto criado em 2004, né? Criou-se o DETE, onde foi mapeado a partir do MODES, essas áreas, e a área mínima que era mapeada por ele era de 25 hectares. Então, o que você pudesse ver em 25 hectares, de mudança era enviado. E ele desde o início foi feito no software Terra Amazon. De 2015 a 2008, ele já diminuiu sua resolução de suas imagens, e hoje em dia a área mínima, digamos que é mapeada, é de 1 hectare a 3 hectares, né? E continua utilizando o mesmo software, que é um software específico para esses mapeamentos. Ele tem uma inovação muito grande, que ele, além das imagens de composição colorida, uma análise que é muito boa para detectar essas mudanças na cobertura florestal é o modelo linear de mistura espectral, que ele é tirado basicamente dos pixels puros que existem naquela imagem. Então, tira um pixel puro de solo, um pixel puro de sombra, um pixel puro de vegetação. E a partir dele dá para detectar muito bem se houve uma alteração naquela cobertura florestal. Aqui são as determinadas classes que são mapeadas pelo DETE e a visualização daquela mudança na cobertura, você pode perceber. Mudança de corte seletivo, que é manejo sustentável, para corte seletivo desordenado, assim. Aqui, olha, você já consegue perceber muito bem mineração, um desmatamento com vegetação, você percebe que há uma perda da vegetação, tudo isso. E o Terra Classe, que é outro projeto mapeado, outro projeto do INPE. Bom, com o tempo se viu necessário que toda aquela área mapeada pelo PLOTS, porque o PLOTS ele é um acúmulo ele é um acúmulo daquele desmatamento. Então, tudo que foi mapeado pelo PLOTS como corte raso não retorna a ser floresta no mapeamento dele. Então, o que é aquilo hoje em dia? O que é aquela área que foi um dia corte raso hoje? Então, isso foi uma demanda da Embrapa, que ela necessitava, e do INPE, então eles iniciaram esse projeto em 2010.
para qualificar o desmatamento da região amazônica. E hoje em dia tem cerca de cinco mapeamentos de qualificação desses mapeamentos. Essas são cerca de 15 classes mapeadas, e esse mapeamento é feito também com interpretação visual no software Terra Amazon, desculpa. São na floresta, corpos d'água, floresta secundária, porque, tipo, de 88 aquilo foi corte raso, hoje em dia pode ser uma floresta novamente, muito bem consolidada. Área urbana, silvicultura, várias pastagens, outros que seria topo de morros, bancos de areia, não observado. Uma grande dificuldade, não só nesse mapeamento, não só no Terra Classe, como outros mapeamentos, é a nuvem e as sombras de nuvem. Hoje, tipo, digamos assim, que é a maior dificuldade de sensoramento remoto. Remover ou eliminar o máximo possível dessas sombras e dessas sombras de nuvem, porque o que tem embaixo de uma nuvem, uma sombra de nuvem, não consegue detectar. Apenas por radar, que o radar consegue ultrapassar essas sombras, essa nuvem. Mineração, desflorestamento no ano, culturas. Então, é um grande projeto que, para mim, tem que ter continuidade, porque ele é muito bom. E o Amazon também realiza um mapeamento na região amazônica, onde ele realiza um mapeamento do desmatamento e da degradação da floresta no bioma. E ele possui a mesma tendência do PRODES, tipo, onde há aumento do desmatamento no PRODES, há aumento do desmatamento no Amazon. Só que, claro que a área mapeada não é a mesma, até porque a metodologia deles são diferentes. O Amazon já trabalha com uma classificação automática e depois inspeção dessa classificação para verificar eventuais erros. Aqui é o site onde você pode adquirir os dados. Bom, você pode perceber que nos últimos anos está um crescimento explosivo de dados de sensoramento remoto, né? Esse crescimento dos dados, assim, tipo, com o aumento das coleções, por exemplo, você tem dados do Landsat desde 85, por exemplo, desde 82, desde a década de 70 você tem dados do Landsat. Vocês têm dados de diversos outros satélites. Tem N satélites hoje em órbita que analisam o monitoramento ambiental são dados com escalas múltiplas, são uma multivariedade de dados, eles possuem altas dimensões. Então, o que seria isso? Isso seria um programa Big Data. Hoje em dia, o sensoramento remoto e o mapeamento, principalmente de grandes áreas como a Amazônia inteira, ela é classificada como Big Data, que seria definido, para quem não conhece, como um conjunto de técnicas, de tecnologias que exigem novas formas de integrar para descobrir grandes valores ocultos de um grande conjunto de dados. Então, você tem um grande conjunto de dados e você vai tentar descobrir os valores ocultos, os resultados que você pode conseguir com esse grande volume de dados que você tem em mão. Então, o que é que se faz? Como é que vai? Houve uma evolução muito grande com a quantidade de dados, com sensores, como é que se resolve isso? Junto com a evolução computacional, junto com a evolução dos satélites, da qualidade deles, das resoluções dele, houve uma evolução computacional também para poder permitir um mapeamento, poder permitir extrair informações desses dados. Então, só com a evolução computacional que você permite um mapeamento de grandes áreas, como a Amazônia, mas a estrutura desse mapeamento é custosa, é uma estrutura bem custosa. Tipo, todos esses mapeamentos que eu falei anteriormente, eles têm uma grande equipe, eles têm uma boa rede, eles têm bons computadores, eles têm tipo, uma estrutura bem grande, assim.
uma equipe com conhecimento técnico, precisa de gerenciamento dessa tecnologia, uma alocação de todo esse maquinário que você vai utilizar, uma rede, CPUs, um bom banco de dados para armazenar esses dados, e N coisas. Então, é uma estrutura bastante grande para você realizar um mapeamento de regiões como a Amazônia e outras regiões. E não é uma estrutura acessível a todos, digamos assim. Não é todo pesquisador que vai ter um mega computador na sua universidade, no seu laboratório, não é. Isso é caro, isso não é fornecido não é tão fácil de ter, entende? Mas, com o surgimento da computação em nuvem, já pode se ver que isso se tornou mais acessível a todos. A computação em nuvem, ela nos permite que qualquer pessoa de qualquer local, com qualquer computador, tenha acesso, por exemplo, a supercomputadores, que trabalham, são baseadas em clusters. Clusters seriam vários computadores interligados em rede, que eles processam grandes quantidades de dados, que podem ser quebrados em pequenas partes e divididos entre esses vários computadores, mas, de certa forma, funcionam como uma máquina só. E vão dar o resultado na sua máquina, que você pode ter acesso com a sua rede de internet, vai ter acesso com a sua rede de internet a esses supercomputadores. E, atualmente, na computação em nuvem, processamento em nuvem, temos o Google Earth Engine, que mais conhecido também como GE. Ele é uma plataforma que surgiu pelo 2015, se eu não me engano, assim, 2014, por aí. É uma plataforma com acesso gratuito, então você tendo sua conta na Google, tendo o seu Gmail, você pode acessar a plataforma, fazer o seu cadastro, dizer para que você quer utilizar a plataforma e ter acesso a essa plataforma, poder processar e ter acesso a esses supercomputadores. A própria plataforma, ela nos possibilita ter acesso a computação de alto desempenho, onde você vai processar um conjunto de dados geoespaciais muito grandes. A propaganda da plataforma é isso, né? Você ter acesso a esse conjunto, você ter acesso a esses supercomputadores para poder processar seus dados, por exemplo, do mundo. Então, ela nos dá a propaganda que hoje, a partir dela, você pode processar dados tipo para a Amazônia inteira. Então, fazer um mapeamento para a Amazônia inteira, assim como fazer um mapeamento para o mundo inteiro. Então, ela nos dá essa possibilidade a partir do acesso gratuito a essa computação. Além de ter acesso, dentro dela mesmo, você tem acesso a uma vasta coleção de dados geoespaciais pré-processados e brutos para você utilizar. São diversos satélites, diversos dados já prontos, e você também pode inserir sua imagem externa. Eu quero trabalhar com esse determinado sensor, mas só que eu não tenho dentro do banco de dados, do catálogo de imagens, do GE, não tem. Então, eu posso pegar, baixar minhas imagens e jogar na plataforma para poder trabalhar dentro dela. Aqui são alguns dados que tem dentro do catálogo do GE, que é o Landsat, tem toda a coleção Landsat, desde o Landsat 1 até o Landsat 8, tem toda a coleção Sentinel-1 e 2, tem o MODES, tem todas as imagens MODES, tem imagens de alta resolução espacial. Você pode fazer análise do terreno, você pode ter acesso a fazer a temperatura da superfície, climática, tem acesso até a imagens noturnas, que são as satélites diferentes, que eles trabalham, digamos assim, à noite, para ele poder adquirir aquelas imagens da superfície de luminosidade. É uma outra área ali bem interessante. Então, você tem acesso a N coisas, não só o que está aqui, tem outras coisas, além de scripts prontos já de NDVI do mundo inteiro, entendeu? Já tem
bastante coisa. E nisso você pode acessar, claro, né? A partir, tipo, ele trabalha com a programação JavaScript, Python. Claro que, tipo, não é uma coisa que é uma coisa extremamente acessível. Claro que você, para poder mexer nessa plataforma, você tem que ter um certo conhecimento de programação, conhecimento em sensoriamento remoto, conhecimento matemático, principalmente de estatística, para poder começar a mexer nessa plataforma. E até porque ela trabalha com duas programações, JavaScript ou Python. Você escolhe qual linguagem você melhor. Mas aqui na minha casa também tem muito cachorro. Mas tipo, a plataforma, ela fornece diversos documentos e tutoriais dentro dela. Dentro dela, você vai ter acesso a diversos scripts para diversas coisas. Eu quero exportar determinada imagem. Tem um script de exportação dessa imagem. Então, ela te disponibiliza tutoriais. Dentro dela mesmo, você pode acessar esses tutoriais. E possui também um fórum de discussões, onde, se eu tenho problema, que eu tenho um determinado script, tá dando dor de cabeça, tá dando erro, eu não estou conseguindo resolver, eu posso jogar ele no meu fórum de discussões dentro da plataforma mesmo, e nesse fórum de discussões as outras pessoas vão pegar e vão tentar resolver junto contigo. Pessoas do mundo inteiro têm acesso a esse fórum de discussões e podem resolver teu problema. E também aqui a interface, essa imagem você pode estar em um dos tutoriais, existem tutoriais desde o básicos, assim como é a interface do programa e tudo, até o avançado, como faz determinado processamento. Existe, por exemplo, o programa, ele existe vários classificadores. Classificadores tradicionais, classificadores de aprendizado de máquina, tem também árvore de decisões, Random Forest, tem cerca de 20 classificadores dentro da plataforma, e existem scripts para todos esses classificadores. Além, tipo, a interface aqui, eu vou explicar um pouquinho. Aqui no meio, você vai inserir seu código, seu script. Aqui nesse help aqui, onde você vai encontrar os documentos e os tutoriais e o fórum de discussões, nessa áreazinha aqui. E aqui você vai estar salvo seus scripts. Aqui você pode acessar. Eu não sei o que é essa função, não lembro que eu tenho que colocar nessa função de que está nesse script. Vai aqui em doc, coloca o nome da função e ele vai te explicar o que é a função e o que você tem que ter nela. Bom, aqui não é da Amazônia, né? É uma imagem da onde eu moro, né? No Paraná. Aqui posso dizer a abrangência das imagens que compõem o estado do Paraná, de julho a dezembro. Então, de julho a dezembro, o estado do Paraná é composto por 2.135 imagens Sentinel. Que essas imagens compõem o estado. Desculpa que os cachorros estavam latindo muito, me deixou desconcentrada. Então, essas imagens, muitas estão sobrepostas uma sobre a outra. São imagens com uma boa correção geométrica. Então, essas imagens Sentinel 1C, nível 1C. Então, elas são sobrepostas uma sobre a outra, e essa sobreposição de pixels, digamos assim, você pode fazer várias coisas, diversas coisas que eu vou mostrar agora. Já que as imagens estão sobrepostas e tudo um pixel pelo outro, você tem a possibilidade de fazer média, mediana, valor e outros desvio também, tem como fazer daqueles pixels sobrepostos, várias coisas. Eu especificamente, né, eu para remover nuvens, eu utilizo a mediana desses pixels, porque a mediana, mais do que o média, ela retira os extremos.
os extremos, onde justamente está as sombras de nuvens e as nuvens. Então, eu realizo a mediana desse período de tempo. Eu realizei a mediana desse período de tempo de julho a dezembro. E dessa mediana e de uma banda que o Sentinel e o Landsat possui, que é uma banda de qualidade, onde é identificado, onde possui pixels com interferências, como sombra de nuvem e nuvem, ele identifica esses pixels, essa banda. Você pode, a partir do seu processamento, montagem do seu script, remover todas as nuvens da sua área. Então, você vai ter um mapeamento, digamos assim, 100%. Claro, se uma área, durante o ano inteiro, quando foi capturada uma imagem daquele sensor, durante o ano inteiro tinha nuvem, 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 não tem uma imagem sem nuvem, aquela área vai ser um buraco, não vai ter. Mas, tipo, muitas áreas que pelo menos que tem algumas imagens que não tenham nuvem, vai ser removida aquela nuvem e vai ser substituída pela mediana daqueles pixels. Então, com isso, você remove todas as nuvens da tua área e pode ter um mapeamento, digamos, 100% da tua região. Podendo mapear toda a área da tua região. Isso é muito, muito, muito importante para a região amazônica, porque, digamos assim, um dos principais problemas de mapeamento na Amazônia é a nuvem. Porque tem muita nuvem para você achar uma imagem. Você acha uma imagem, essa imagem tem nuvem, aquela área tem nuvem, aquela área tem nuvem, sempre tem uma areazinha com uma certa nuvem. Então, mas não, você pode pegar com a composição de todas essas imagens, remover todas essas nuvens e mapear. Né? Claro que regiões como Amapá, que é sempre cheio de nuvem, vai, claro, continuar tendo áreas que não vão ser mapeadas mesmo, porque o ano inteiro, às vezes, a imagem tem nuvem naquela área. E o projeto que surgiu junto com o Google Earth Engine, que é o GE, foi o Map Biomas, que é um projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil inteiro. Então, ele utiliza a plataforma para o mapeamento. E você pode perceber que foi um projeto que surgiu em 2015, né? Não muito recentemente, há 5 anos atrás. E é um projeto que já se fez o mapeamento desde 85. Então, desde 85 até 2019, anualmente tem um mapeamento do Brasil inteiro, com essas classes aqui, essas classes compostas, floresta, formação savânica, agricultura. Então, é um projeto grande, mas é uma realidade que pode ser assim, completamente diferente. Antigamente, nos projetos anteriores, demandava tempo e tudo. MapBiomas não, ele mapeou desde 85, digamos assim, até ano, porque surgiu ano passado, assim, todo o Brasil, em pouco tempo. Então, é uma metodologia rápida. Você pode dizer que no programa, dependendo do tamanho da tua área, você vai ter uma geração, você vai gerar sua classificação, seu mapeamento de segundos a minutos, assim. Né? Você vai ter aquele mapeamento, coisas que levam horas e tudo. É confiável, já foi gerado vários artigos em revistas internacionais sobre o GE e o mapeamento, até do mundo inteiro, e baixo custo, porque é uma plataforma gratuita, que você vai ter acesso, qualquer pessoa tem acesso a supercomputadores gratuitamente. Outro projeto que eu vou falar um pouco é sobre o projeto Paisagens Sustentáveis. É um projeto da Embrapa, em junção com o Serviço Florestal dos Estados Unidos, que surgiu em 2016. Bom, o Paisagens Sustentáveis seria o maior acervo de dados provenientes de levantamentos de tecnologia LiDAR. Então, é um grande projeto que é feita não só no bioma amazônico, mas em outros biomas também tem esses dados LiDAR, que são normalmente em conjunto com dados de inventários florestais. Então, é uma plataforma que existe, que você pode ter acesso também, você precisa apenas fazer seu cadastro,
e você vai ter acesso a esses dados LiDAR, que muitas vezes são dados históricos de diversos anos naquela mesma área. E dele surgiu muitos trabalhos, eu vou citar um aqui, que é esse aqui, que analisou a variabilidade da biomassa acima do solo em florestas intactas e degradadas na Amazônia brasileira. Então, ele se utilizou de 359 parcelas. Então, essas 359 estão distribuídas pela Amazônia inteira e compõem cerca de 18 mil hectares de mapeamento por LiDAR. Ai, meu Deus. E nesse trabalho, desse grande trabalho, porque foi um dos trabalhos que utilizou o maior acervo que pode existir na Amazônia de parcelas para poder realizar ele, foi um trabalho bem demandado, realizaram uma evolução histórica também para ver esse processo de degradação dessa floresta. Ele percebeu nesse trabalho que as florestas intactas possuem maior biomassa. A extração madeireira de impacto reduzido tem uma perda cerca de 20% até 20% de sua biomassa. A extração convencional em um incêndio tem uma certa perda igual de biomassa, semelhante. E quando é realizado múltiplos incêndios, essa perda de biomassa é extremamente grande. Mas quem conhece a região sabe que não é só a extração convencional. Normalmente vem a extração convencional, um incêndio, depois outro incêndio, depois outro incêndio. Há uma degradação muito grande que vai ocorrendo naquela área. E essa degradação, eles detectaram também que 90% assim, quando tem uma extração convencional e diversos incêndios depois, há uma perda, assim, de 90% do carbono acima do solo. Então, essa análise foram feitas a partir de voos LiDAR e inventários de campo, onde pôde fazer esse estudo. Bom, aqui algumas referências e obrigada a todos. Um prazer a palestra. Muito obrigada, Dandara, pela sua apresentação, foi maravilhosa, muito explicativa. Não se preocupe em relação aos cachorros, porque é totalmente compreensível isso, os meus são da mesma forma, assim, parece que eles formam um complô, assim, ficam só na espreita esperando o momento certo para começar a latir, aí começa, assim. Mas não te preocupe. Acontece em todos os lugares e parece que se unem com o restante dos cachorros da rua, mas faz parte. Então, pessoal, agora chegou o momento de vocês colocarem para fora tudo que vocês têm de dúvidas, falem das suas ansiedades, das suas preocupações, é o momento de perguntarem. A Dandara vai estar respondendo, sintam-se à vontade. Iniciando assim, Dandara, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, qual é a maior dificuldade que vocês encontram na hora de fazer o mapeamento na região amazônica? Eu diria que a maior dificuldade é as nuvens mesmo. Porque quando eu trabalhava assim, né, eu diria assim que às vezes poucas imagens, tipo, tu conseguir uma imagem sem estar completamente assim, sem nuvem, assim. Sempre tinha alguma nuvenzinha, assim, na hora do mapeamento, entendeu? Aquela região não era mapeada. Dificilmente, aí tu andava, assim, tipo, normalmente eu trabalhei com o mapeamento anterior, né, que a gente trabalhou cerca de um ano inteiro. Então, você ia lá, procurava, veia todas as imagens no Landsat, que são dadas 16 dias, e às vezes não tinha nenhuma que não tinha nada de nuvem, assim. Era bem complicado, assim, porque além da qualidade da imagem, porque tinha que trabalhar com uma imagem já processada com uma certa qualidade, senão teria que pegar aquela imagem, fazer as correções daquela imagem, tudo. Aí, para achar, era bem... acho que seria a maior dificuldade que tem, acho que é a nuvem e o tamanho da área, né? Quando você vai fazer o processo final, claro que tinha uma estrutura muito grande, né, do programa Terra Amazon, tinha uma estrutura computacional boa também, né, e, tipo, tinha cerca, às vezes,
era uma cerca de tinha uma cerca de umas 20 pessoas trabalhando assim em conjunto, mapeando, mas tipo, o processamento final o fechamento que a gente chamava, o fechamento daquelas áreas, era complicada porque às vezes trabalhava apenas num único computador que às vezes, tipo, vamos de novo, agora vai processar. Então, tinha essa dificuldade um pouquinho, mas eu diria no mapeamento é a nuvem mesmo. Ah, entendi. Muito Esses dois obrigada. maiores... Desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, só finalizei. Tá bem. Tem uma pergunta do Yuri, que ele tá perguntando assim: a utilização do Lider é processada em qual plataforma ou software? Tá aqui. Eu posso voltar aqui? Pode. Eu não sou uma pessoa que... Eu posso dizer que eu não trabalho com AIDA, né? Uhum. Mas na verdade, eu diria que a única vez que eu processei dados LiDAR, eu utilizei o R, né? Com a linguagem R, e fui utilizar, tipo assim, é possibilidade, é um programa estatístico gratuito, né? E que você tem acesso a uma gama muito grande de scripts que você pode buscar, e a única vez que eu peguei dados LiDAR para trabalhar e processar, eu utilizei o R. Tá bem. E o Fusel também, ele também... O Fusel é um programa que também processa dados LiDAR. Tá bem, muito obrigada. Mais uma pergunta que eu tenho. Falando assim em questões de computadores, quais são os requisitos mínimos que um computador precisa quando uma pessoa quer iniciar um trabalho ou quer começar a trabalhar assim com censuramento remoto? Eu acho que o computador precisa ter uma placa de vídeo, né? Ter placa de vídeo. Eu diria que ele tem que ser um i5 para cima, né? Ter uma boa memória RAM. Eu diria isso, basicamente. Ele ser de i5 para cima, se preferência ser um i7, e ter uma placa de vídeo. Perfeito, muito obrigada. O Gabriel tá te dando os parabéns pela apresentação e pela sua pesquisa. Obrigada. E ele está perguntando se a sua pesquisa de doutorado trata de dados relacionados à Amazônia também. Bom, eu iniciei meu doutorado agora, né? Eu iniciei esse ano meu doutorado, mas o meu projeto de doutorado, eu pretendo continuar na região amazônica, mas eu pretendo sair dessa área de mapeamento de áreas, de grandes áreas, né? E começar a trabalhar com dados LiDAR na Amazônia, assim. Poder fazer um estudo assim, bora ver, né? Eu tô vendo, ainda estou tendo reuniões com a minha orientadora, vendo as viabilidades de realizar meu trabalho e tudo, até porque muita coisa ficou difícil com a pandemia e tudo, mas ainda estou tendo reuniões com ela para ver como é que vai se encaminhar nisso, mas eu pretendo continuar a trabalhar na Amazônia, sim. Que ótimo, muito bom. Eu não sei se você conseguiu observar aqui no chat do Meet, mas tem todas as pessoas aqui estão agradecendo pela sua palestra, dizendo que foi maravilhosa. Obrigada. Todos gostaram bastante. Eu gostaria de perguntar se o pessoal ainda tem alguma pergunta para fazer. Este é o momento, pessoal. Sintam-se à vontade, não se acanhem. E Dandara, assim, como que você iniciou esse trabalho? Como é que você sentiu que essa era a linha que você gostaria de seguir, assim, de pesquisa? Eu trabalhava, era iniciação científica no Museu Emílio Guild, que é um centro de pesquisa lá em Belém, né? Eu trabalhava com a parte de solos, trabalhava com solos. Tipo, é uma área que eu posso dizer que eu não é coisa, mas tipo, eu não achava que era a minha área, mas eu trabalhava e tudo mais porque eu tinha iniciado, achava. Só que teve uma hora que eu disse, acho que não é mais isso, aí eu encerrei minha iniciação científica no museu
e fui procurar um professor que eu tinha tido a matéria, um professor que eu tinha tido Sensoriamento Remoto 2, e aí, tipo, foi uma mudança completamente na minha vida, porque eu disse, a partir de agora eu vou trabalhar com o que eu gosto, entendeu? Então, eu nem sabia muito de Sensoriamento Remoto, para saber muito. Eu tinha feito as matérias, era a coisa que eu mais gostava, assim, de vista, aí fui procurar ele, professor, eu quero fazer um estágio. Aí ele disse, você pode ficar aqui no laboratório, no Lagan, né, que era o laboratório de lá. Aí você pode ficar aqui e faz um estágio supervisionado comigo, né? Aí eu disse, tá bom, aceito. Ele foi super receptivo, né? Bem receptivo mesmo. E eu comecei o estágio supervisionado com ele lá no laboratório, e depois fui virar monitora, depois de saber um pouquinho mais, mas, tipo, era um ambiente extremamente bom, porque era um ambiente que todo mundo se ajudava, entendeu? Se você tivesse qualquer dúvida, qualquer coisa, tipo, tinha alguém para tirar a tua dúvida, era um ambiente bem amigável, assim, com pessoas maravilhosas. Então, é um lugar que eu aprendi muito. Foi lá que eu iniciei, assim, que eu me apaixonei. Que coisa boa, né? Iniciar já num lugar assim, amigável, onde as pessoas se ajudam a aprender. Sim, Eu acredito que tenha sido muito bom. Fala era uma verdadeira família, assim como os professores nos ajudavam bastante, nossos amigos mesmo de laboratório eram sempre prestativos. Ai, que bom. Tem uma pergunta da Raquel aqui, que ela está perguntando: há o acesso ao compartilhamento de dados com relação aos outros países contemplados pela floresta amazônica para completar as análises da floresta junto com os dados da Amazônia Legal? Eu não entendi muito. Ela está perguntando se os outros países que têm também têm a floresta amazônica, eu acho que se eles fornecem os dados que eles coletam para completar a pesquisa daqui. Acho que eu não tenho certeza, mas eu não posso te dar certeza disso. Não sei se no projeto Paisagens Sustentáveis pode ter de outros países também. Uhum. Mas acho difícil, assim, não sei, eu não dei uma aprofundada disso para esses outros países, eles dão acesso a esses dados da Amazônia para fazer uma análise de todo o bioma mesmo, né? Não tenho certeza se é fornecido. Tá bem, muito obrigada. E tem mais uma pergunta. Quais as plataformas nós temos de linguagem R para processamento geoespacial em nuvem, que possa reduzir a necessidade de hardware? Olha, o R, ele tem sim um R em nuvem também. Ele tem, assim como dá para te baixar ele no computador e utilizar ele no computador, ele também tem em nuvem. Só que acho que a capacidade do computacional dele não é tão grande assim. Até porque é um software basicamente estatístico, né? Eu acho que o R em nuvem, eu até fiz uma pergunta de uma matéria que eu tive, ele não tem essa capacidade de trabalhar com grandes dados, mas muitos processamentos podem ser feitos, sim, tem a capacidade para se fazer. E travou? Acho que travou. Bom dia, pessoal. Bom dia. A Débora avisou que caiu a internet dela, eu acho. Mas eu voltei, estão me vendo? Sim, tá tudo certo. Sim, agora sim. Tá bom, é que meu computador, eu não sei o que aconteceu, ele desligou sozinho. Mas voltei já com pergunta, Dandara.
O Eduardo está te dando parabéns pela palestra e ele está perguntando se você pretende trabalhar com os dados de novo programa da NASA, GEDI. Bom, eu sei, não sei muito dele, mas eu sei o que é, e não tenho muito definido ainda o que eu vou trabalhar, né? Como eu falei anteriormente, né? Talvez seja uma opção futura, né? Mas não é uma coisa que ainda está sendo discutido. Perfeito. Muito obrigada pela resposta. E desculpa ter sumido. Como eu saí, eu não sei se tem mais alguma pergunta anterior, eu acredito que não. Não tem, Débora, era do Eduardo. Tá, perfeito. Então eu vou te agradecer mais uma vez, Dandara, pela sua apresentação, por nos responder. Obrigada. Foi excelente, muito boa mesmo. Muito obrigada por compartilhar todas essas pesquisas. Eu agradeço a participação do pessoal também que está aqui presente. Peço para que eles voltem a se inscrever novamente no próximo ciclo, que vai ocorrer agora no mês de julho. Não esqueçam de preencher o formulário que o Matheus disponibilizou aqui do lado, no chat. Obrigada mais uma vez, e aí a gente encerra por aqui. Tá, obrigada a todos pela presença. Eu estou muito feliz, assim, tem bastante gente, né? Obrigada pela presença de todos. Eu espero que todos tenham gostado. Pelo que eu vi, né? O pessoal falando, eu fiquei muito feliz, né? As pessoas gostaram e obrigada. Obrigada. Prazer. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Uhum.